Olá, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Que bom que você está assistindo, que bom que você está comigo. Eu sou Dinei Moraes, estou aqui em Atibaia e nós vamos passar alguns minutos falando da Palavra de Deus. E que bom que você decidiu assistir este vídeo e essa transmissão. O tema de hoje é atenção. Cuidado, atenção. Eu quero começar com esta frase. Não é que eu peque menos, mas é que eu permaneço mais. Quando você ouve uma declaração dessa, qual é o sentimento que você tem? Quando você ouve uma frase como esta, qual é o desafio que chega ao seu coração? Não sei se você já ouviu essa afirmação, mas essas palavras precisam impactar o seu coração de alguma forma. Precisamos criar em nossa mente uma imagem de como não pecar e que nós deveríamos pensar não somente no pecado, mas pensar em como se livrar dele permanecendo em Jesus Cristo. Qual é o erro que muitas pessoas cometem? Eu quero dizer para você que o maior erro que as pessoas cometem é tentar não pecar. E esse fato de tentar parar de pecar, ele passa sendo até mesmo já dando uma alternativa de que eu posso pecar. É lógico, você pode estar falando para mim assim, mas a Bíblia diz que se eu pecar, tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu concordo com esse versículo, mas veja bem, se pecar, existe uma conjunção de condição. E se eu pecar? Então a Bíblia está dizendo que se eu pecar, eu tenho advogado. Então ela me diz que eu posso não pecar. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Porque as pessoas que estão tentando não pecar, elas cometem um erro grave de uma possibilidade de estar pecando. E o que acontece? Você não consegue parar de pecar. Você está já decidindo pecar. Então, o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer é uma coisa muito importante. Você precisa decidir reconhecer Jesus, a videira. E somente assim, e nada mais do que isso, você vai ver que você vai poder vencer o pecado, ligado na videira, permanecendo em Jesus o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. É fácil? Não, não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Lógico que não. Por que eu falo isso? Porque aqui existe uma lição maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Para crescer o pecado, veja bem, olha só o que eu vou dizer. Para crescer o pecado, você precisa fazer uma única coisa. Prestar atenção nele. Para crescer o pecado, você precisa apenas prestar atenção nele. É algo que você vive e vai viver o tempo todo. Se você desejar pecar, é só você dar atenção ao pecado. Mas Jesus está dizendo totalmente o contrário. Se eu olhar para Jesus e se eu me fixar em Jesus e fixar os olhos na cruz de Cristo, eu vou ter condições de não pecar. Por que eu falo isso? Porque se você não ficar atento às ofertas que o pecado lhe dá, o pecado vai fugir de você e você vai fugir do pecado. Porque da mesma forma que você não fica atento às ofertas do pecado, o outro lado começa a aparecer na sua vida, que são as ofertas que Jesus nos dá de graça para a nossa vida, para nós vivermos ainda mais e melhor e talvez até viver uma condição totalmente diferente que nós estamos vivendo hoje. Então, você que está me assistindo, não fique olhando as ofertas do pecado, mas fique olhando o que Jesus está oferecendo para você. Se você olhar as ofertas do pecado, o pecado vai vender um produto que vai satisfazer você
de uma forma muito rápida, um prazer muito rápido, um prazer que vai saciar a tua carne. Mas, na verdade, nós não precisamos de saciar a carne. Nós precisamos mortificar a carne. E para mortificar a carne, eu preciso fazer o quê? Rejeitar as ofertas do pecado e os produtos que o pecado me vende todos os dias e fixar os meus olhos naquilo que Jesus pode oferecer de graça. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. E se você permanecer atento na videira, você verá que a videira, ela não vende nada. A videira não vende nada. Ela simplesmente dá tudo o que você precisa de graça. É isso que nós temos que aprender, meus queridos. Ela dá tudo de graça para nós. É tudo de graça. Então, tudo que você precisa está na videira e é de graça. A videira não vende. Está disponível para você ir lá e simplesmente fazer o quê? Abraçar aquilo, tomar aquilo como seu e desfrutar de uma vida perfeita com Jesus. Mas é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Viver uma vida com Cristo nos dias atuais não é fácil. Mas é o cristianismo que a Bíblia fala que eu tenho que prestar atenção. É o evangelho que a Bíblia diz que eu tenho que viver. É uma vida sem pecado. Uma vida voltada para a videira e tudo aquilo que ela me oferece. Eu quero dar um conselho para você aqui. Qual é o conselho? Tome cuidado com prestar atenção ao pecado e o produto que ele está vendendo. Tome cuidado com a oferta do pecado e o produto que ele está vendendo. Porque eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Com certeza, você não precisa da oferta do pecado e você não precisa do produto que o pecado está vendendo para você. Rejeite isso em sua vida em nome de Jesus. Por que eu digo isso? Simples, irmãos. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Você está entendendo agora o que é viver com Cristo, viver em Cristo? É exatamente isso. E nós já estamos falando sobre isso. Jesus em nós, Jesus por nós. Então, é exatamente isso que nós precisamos entender dia após dia. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Agora aqui, eu quero abrir um parênteses para você e fechar rapidamente. Então, eu abro o parênteses aqui dizendo o seguinte. Se porventura você tem aceitado a oferta do pecado e o produto que o pecado tem vendido, o pecado tem vendido esse produto para você e você tem aceitado, é porque você precisa ainda tomar uma decisão de entender que com Jesus eu tenho tudo. O meu prazer não está no pecado. A minha satisfação não está nos produtos que o pecado vende, mas a minha satisfação está naquilo que o pecado, naquilo que a videira está me oferecendo de graça. E é por isso que eu preciso estar ligado nessa videira. Como que eu faço isso? Arrependa-se do seu pecado e se ligue na videira. Fique ligado na videira para que você possa receber a essência de vida. E aí sim, você ser preenchido por Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz, não ame o mundo, nem o que nele há. Não ame, porque esse mundo não lhe oferece nada, mas a videira oferece tudo o que você precisa. O que pode parar realmente o pecado e ver uma mudança em sua vida é Jesus. Ele pode reter o pecado. Ele pode reter o que o pecado está vendendo para você. Então, no dia de hoje, pare de aceitar a oferta do pecado e os produtos que o pecado está vivendo. Veja Jesus. Quer parar de viver o pecado? Veja Jesus. Veja a vida de Jesus. Fique ligado na videira e receba da videira a essência da vida,
para que você possa dizer com toda a convicção: quem tem Jesus não tem falta de nada. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui comigo até agora. Fique na paz do Senhor e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha. Deus abençoe e até breve.